no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3. Vamos ler um pouco. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Amém. Os irmãos podem sentar. Quando nós lemos este trecho do Evangelho, nós vemos Jesus introduzir aqui um assunto: nascer de novo. Nascer de novo não é ressuscitar. Uma coisa é ressuscitar, outra é nascer de novo. Um dia eu estava numa fila de algum banco e tinha um senhor muito veemente na discussão quando eu cheguei. E ele dizia assim: todos somos filhos de Deus, porque Deus é o único Criador. Ele que nos criou a todos. Portanto, todos somos filhos de Deus. E ele defendia a sua tese errada, mas eu não ia me meter no assunto que não era meu. Além do mais, ele estava muito bravo. A conversa foi se estendendo, algumas pessoas aceitaram, e por que ele disse: a senhora não acha? Gostou do meu olho. Eu disse para ele: não. A senhora não acha isso? Mas Deus é o Criador de tudo. Eu disse: nisso o senhor está certo. Deus criou tudo o que existe, nos céus e na terra. Deus criou os universos visíveis e os universos invisíveis. Mas toda a criação de Deus caiu na maldição por causa do pecado. Quando Adão pecou, Deus disse para Adão: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Então, naquela hora, todos os filhos da criação nasceram sob maldição. Quando nós nascemos aqui, nós nascemos mortos espiritualmente. Porque a Bíblia diz:
em pecado me gerou minha mãe. Então nós já nascemos sob a maldição do pecado. Como tudo caiu na maldição, todos os seres criados por Deus, macacos, bois, cavalos, gente, tudo isso é filho da criação. Então Deus vem chamar filhos pela redenção. Então uma coisa é ser filho filho de Deus por criação, e outra é filho de Deus por redenção. Quando nós olhamos, e agora eu peço atenção da igreja, quando nós olhamos para o que Deus vem anunciando desde o Gênesis, nós vamos lembrar que Adão teve 2 filhos. O primeiro filho é Caim. O segundo é Abel. Abel foi o abençoado, segundo o nascimento. Não é? Então vamos para Abraão. Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho, Ismael. O segundo, Isaque. Isaque foi o abençoado. Isaque teve 2 filhos. Esaú, o primeiro, e o que nasceu depois, Jacó. Jacó foi o abençoado. José teve 2 filhos. O primeiro, Manassés. O segundo, Efraim. Efraim foi o abençoado. Através dessas coisas, Deus vai falando sobre o segundo nascimento. Segundo nascimento. Indicando que o que importa é o segundo nascimento. Então, quando nós lemos aqui mesmo em João, no capítulo 1, no versículo 12, capítulo 1 de João, no versículo 12 está escrito: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos filhos de Deus. Então vamos falar um pouquinho dessa conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um grande mestre da lei, um grande fariseu, honrado e conhecido em Jerusalém na época de Jesus. Ele andava observando Jesus. Um dia, ele deixou ficar a noite para não chamar a atenção de ninguém. Foi lá onde Jesus estava e disse para ele: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu queria que você entrasse nessa cena. O fariseu chega lá, ele não sabe que ele está falando com o próprio Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Ele chega lá e eu sei, tenho te observado, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte. E Jesus sentado. E quando ele diz isso, ele cala a boca. Ele achou que chocou Jesus. E Jesus diz para ele: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você entendeu o que Jesus disse? Por isso que tu não estás vendo, Nicodemos.
Tu não estás vendo o reino de Deus aqui porque tu não nasceste de novo. Tu não está entendendo nada de reino de Deus. Olha, Nicodemos tomou um choque. Olha, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno nascer segunda vez? Quer dizer, de uma hora para outra Nicodemos estava brincando com Jesus. O Senhor enlouqueceu? Jesus Cristo disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. A doutrina do novo nascimento, ela é básica para a igreja. Se não há novo nascimento, não cresce filho de Deus. Olhe que Jesus está falando de nascimento. Ele diz, tem que nascer. Ele explica para Nicodemos. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está dizendo, Nicodemos, o que é nascido da gata é gata. O que é nascido da mula é cavalo. O que é nascido da mulher é homem. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se nós morremos pelo pecado, e nós nascemos mortos no pecado, nós nascemos mortos no Espírito, separados de Deus. Mas Deus não vai ressuscitar. Ele vai gerar em cada um de nós um filho seu. Regenerar significa gerar de novo. É como se eu voltasse para a eternidade para nascer de novo. É um novo nascimento que só é possível quando nós juntamos o Espírito com a palavra. Eu vou parar um pouquinho aqui em Nicodemos para nós seguirmos uma linha que todos nós conhecemos. Lá no início, Gênesis 1, está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Eu queria que você pensasse. Quando você pensa terra hoje, você pensa o globo terrestre. Essa esfera gigantesca solta no espaço. Mas aqui em Gênesis está dizendo que a terra era sem forma, amorfa, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, mas o Espírito de Deus pairava, tomava conta. Quando nós olhamos isso, no Bereshit, que é o Gênesis do hebraico, ali está escrito que o Espírito de Deus tomava conta com atenção. E você diz, por que o Espírito Santo tem que tomar conta do caos? Para que nada aconteça ali. Um dia, Deus vem e diz a palavra: haja luz, pá! Houve uma explosão. Quando a palavra vem e ela está coberta pelo Espírito,
há uma explosão, o caos vai embora, o cosmos agora vai começar. O cosmos começa a criação. A criação começa quando a palavra está coberta pelo Espírito. Daqui em diante, nós vamos andar com essa equação: palavra mais Espírito igual explosão de vida. Vamos ver. Vocês entenderam? Se alguém não entendeu, levanta a mão. Eu explico tudo direitinho. Senão você não vai aproveitar o restante da pregação. Levanta a mão, senão eu vou continuar. Então todo mundo entendeu. Então vamos ver um exemplo outro. Lá em Nazaré havia uma virgem, Maria. O ventre dela era sem forma, porque era virgem. Vazio. Virgem. Veio o anjo Gabriel. E entre tantas coisas que ele diz para aquela moça, ele diz assim: terás um filho. A palavra caiu no ventre dela. Ela se assustou. Ela disse: como se fará isso, se eu não conheço varão? Em outras palavras, eu não tenho relações com homem nenhum. O anjo Gabriel olhou para ela. Isso é por minha conta agora, eu até saí do público. Ô Maria, você não sabe que para haver explosão de vida, precisa ter palavra como Espírito? Quando ela disse para o anjo: como se fará isso? O anjo disse para ela: o Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Olhe bem, a palavra estava no ventre dela. O Espírito vai cobrir. Ela pensou um pouquinho e diz aqui: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela permitiu, o Espírito Santo cobriu a palavra no ventre dela, pá! Explosão, Jesus. Palavra mais Espírito. Vamos continuar mais um exemplo. Vocês lembram que Jesus Cristo é conhecido como mestre, Rabi, quer dizer meu mestre. Ele ministrou 3 anos. Ministrava todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, e quantas vezes de madrugada. E ele tinha o grupo mais íntimo dele, que eram os 12. Aqueles 12 discípulos, que nós nos chamamos de apóstolos, eles aprenderam a palavra com Jesus. Eles aprenderam a palavra com o próprio Deus. Você pode imaginar o que é Deus ensinando a sua palavra? Porque Jesus Cristo é Deus visível, é Deus audível, é Deus possível, é Deus palpável. Ele mesmo diz em João 14 para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Pensa o que é Jesus ensinando a palavra. Quando Jesus Cristo subiu, esses discípulos estavam encharcados com a palavra de Deus. Palavra. Mas eles eram confusos. Eles brigavam. Eles criavam confusão. Você lembra? Eles tinham toda a palavra. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Jesus apareceu entre eles e disse Shalom. E Jesus Cristo diz: toda
A autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, tudo mais. Ele diz, mas agora não. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como vai acontecer isso? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo para eles? Vocês têm toda a palavra, mas ainda não houve a explosão de vida, porque o Espírito ainda não veio. Jesus os levou para Betânia. E lá, enquanto Jesus dava a última ministração, eles perceberam que Jesus ia sendo retirado da terra. Voltaram para Jerusalém e a Bíblia nos diz que eles foram ficar numa sala, num recinto fechado, com medo dos judeus. 10 dias numa sala, com medo dos judeus. Eles tinham toda a palavra, esses homens. Por que eles se escondiam? Por que eles tinham medo? Dia de Pentecostes, o que estava acontecendo em Jerusalém? Quando Deus fala em Levítico 23, ele diz para Moisés, Moisés fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as minhas festas fixas que celebrareis serão convocações solenes. São estas as minhas festas. Quais? Pães Asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. 7 festas serão convocações solenes. Então, são 7 festas. Para estas festas, os judeus se moviam de onde estivessem para ir para Jerusalém para celebrar. Aqueles que moravam fora de Israel se preparavam meses, porque não haviam aviões, para chegar lá, para ofertar, para entregarem dízimos, para sacrificar. Então ia chegar a festa de Pentecostes. Quando você lê Atos, que você vê a 3ª viagem de Paulo, Paulo estava fazendo esforço para chegar a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele viu que não dava, ele passou no capítulo 20 de Atos, para ver se ele chegava para Pentecostes. E para não perder Pentecostes, ele não foi a Éfeso, pediu que os presbíteros de Éfeso viessem encontrar com ele em Mileto. Para você ver como era importante as festas para eles. Então agora, Jesus já subiu. A cidade de Jerusalém está apinhada de judeus piedosos, prosélitos. Prosélitos são pessoas que não são judias, mas que se converteram à religião judaica. A cidade cheia, ambiente de festa, de solenidade religiosa. Os discípulos de Jesus fechados num recinto. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito Santo
veio. Mas ele veio sem fazer nenhum segredo. A Bíblia diz que ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, que pousou em cada um deles. E cada um deles começou a falar uma nova língua, segundo o Espírito os dirigia que falasse. Nessa hora que o Espírito Santo vem, olhe o que aconteceu. Aqueles discípulos tinham a palavra, não era? Não era? Agora vem o Espírito sobre a palavra, pá! Explosão de vida. Aqueles discípulos abriram as portas. A Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Nunca mais se fecharam. Olha, em 3 anos com Jesus Cristo, eles não serviram para nada. 3 horas com o Espírito Santo, já 3.000 almas tinham sido convertidas. Espírito com palavra. Para você ver por que é que nós precisamos desta equação. Você lembra o que foi que aconteceu? A situação saiu do controle total ali. Saiu totalmente do controle. E o que aconteceu ali é que as pessoas não estavam entendendo nada. As pessoas diziam: como é que esses homens estão falando na nossa própria língua as maravilhas de Deus? Por quê? Se nós os ouvimos falar na nossa própria língua, eles são galileus, quer dizer, tabaréus, caipiras. Mas outros diziam assim: eles estão embriagados. Foi quando Pedro se levantou com os 11 e disse assim: varões galileus, varões judeus, habitantes de Jerusalém, dai ouvido à minha voz, ouçam as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, sendo esta 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo aqui é o que está escrito por boca do profeta Joel. E acontecerá naquele dia, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olhe esta palavra do discurso de Pedro. Acontecerá nos últimos dias. É o que está acontecendo aqui. Então Pedro estava assinalando que os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Já vai fazer 2000 anos, né? Ainda tem gente que acha que os últimos dias começaram depois da Segunda Guerra Mundial. Pedro, citou a profecia de Joel de cor. Como que ele sabia? Aprendeu com Jesus. Não foi nas redes de pesca. Na hora de citar Joel, ele não precisou dizer: João, vê aí onde tem um livro do profeta Joel. Não, sabia de cor. A minha palavra está na tua boca e no teu coração. A palavra de Deus tem que estar no coração para sair pela boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Bem, agora, uma vez que nós já vimos que a explosão de vida acontece
quando a palavra e o Espírito caminham juntos, para que você fosse gerado no ventre da sua mãe, precisou do seu pai e da sua mãe, não é? Para você ser gerado filho de Deus, precisa do Espírito e da palavra. Como que isso acontece? No dia em que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu. Você foi selado, marcado com o Espírito Santo. Naquele dia, o Espírito Santo foi dado a você. O Espírito Santo não foi dado a você porque você é bonzinho, nem porque você quer. Não, é porque Deus prometeu. E Deus é fiel à sua palavra. E todas as vezes que uma pessoa se rende a Jesus Cristo, Jesus Cristo a faz filho de Deus. Olha o que eu li no capítulo 1 de João, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você proclamou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Você foi feito filho de Deus, você tem o Espírito. Onde está a explosão de vida na sua história? Se a palavra com o Espírito trazem explosão de vida. Cadê a explosão? Está faltando alguma coisa, porque a Bíblia não está errada. E eu só estou repetindo o que está escrito. Nós precisamos parar para pensar. Quem nós somos? De onde viemos? Para onde nós vamos? É sério que Deus está dizendo isso tudo? Onde está a explosão de vida que aconteceu lá no início e que hoje não percebemos mais? Para onde foi tudo aquilo? A palavra de Deus diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres, e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Você confessou Jesus, meu irmão. Deus lhe dá o Espírito. E agora? Cadê a explosão de vida? Vamos ver o que está acontecendo. Quando Jesus dita 7 cartas para João mandar para 7 cidades determinadas na Ásia Menor. Ali naquele vale, existiam mais de 10 cidades. Mas Jesus escolheu Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele sempre se apresenta como o remédio para a doença da igreja. Ele faz um breve elogio e depois ele chama a atenção. Quando ele fala para uma igreja linda, Tiátira, a 4ª igreja, ele diz, entre tantas coisas, ele diz: quem vos fala essas coisas é o Filho de Deus. Por quê? Porque foi a hora em que Constantino estava introduzindo a tal da mariolatria, fazendo Jesus filho de Maria. Ele diz: quem vos diz essas coisas é o Filho de Deus.
Entre tantas coisas, ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não apenas ensine, mas seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comidas sacrificadas aos ídolos. Jezabel. Você pensa e diz, mas Jezabel em Tiátira está escrito. Mas quem é Jezabel? Jezabel foi uma princesa no Antigo Testamento. Jezabel era filha de Etbaal, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Ela era uma princesa, devia ser linda, uma mulher inteligente, culta, fina, acostumada às coisas boas. Mas ela era filha do rei. E naquela época era o pai que arrumava o casamento para suas filhas. Então, logicamente, que ele ia procurar um casamento à altura da filha dele. Tinha que ser um casamento na nobreza. Então ele casa sua filha Jezabel com Acabe, que era o rei de Israel. Tudo no mesmo nível. Quando Jezabel sabe que ela veio para Israel, e ela sabe que o Deus adorado em Israel é o Deus de Israel, ela diz, vou acabar com isso. Eu vou implantar em Israel a adoração ao meu Deus Baal, Satanás. Casou, veio para Israel com uma missão: acabar com o culto ao Deus de Israel e implantar o culto a Satanás, Baal. Ela era inteligente. Ela disse, esse povo adora o Deus de Israel porque eles ouvem a palavra do Deus de Israel. Então eles vão ter que parar de ouvir a palavra do Deus de Israel para ouvir a palavra de Baal. E como é que eu vou fazer para eles pararem de ouvir a palavra do Deus de Israel? Tem que calar a boca dos profetas, porque são os profetas que falam a palavra de Deus. Foi aí que esta mulher ordenou a matança de todos os profetas de Deus. Ordenou a matança para cessar que alguém pregasse a palavra de Deus. Então, embora muitas pessoas, não sei porquê, digam que o espírito de Jezabel é espírito de imoralidade sexual, eu digo que não, porque a Bíblia não diz. A Bíblia fala de prostituição. E todas as vezes que fala prostituição, nós entendemos imoralidade sexual, mas não é. Prostituição é idolatria. O espírito de Jezabel é o espírito silenciador da palavra de Deus. É o espírito que silencia a palavra de Deus. Por quê? Vamos chegar lá. Não é que Jezabel, a princesa, ainda estivesse vivendo no Novo Testamento, não. Mas é o mesmo espírito. O espírito que se moveu naquela mulher já estava se movendo na igreja em Tiátira. Como que isso acontecia? A palavra de Deus, ela vai sendo menos interessante. Abra seus olhos. Quando você pega a Bíblia para dar sono,
que você pega a Bíblia e começa a vir o som. Abra seus olhos, que o espírito de Jezabel está zanzando ali. O interesse pela leitura bíblica, espírito de Jezabel. Abra os olhos. Quando você começa a achar que a palavra de Deus é enfadonha e você não entende nada. Lembra que quando Jesus pregava, até as crianças queriam vir para ele. Criança não gosta de gente chata. Criança não fica onde ela não entende as coisas. Então nós precisamos estar atentos com esse espírito. Como é que o espírito de Jezabel tem agido nas igrejas? Tudo numa igreja é interessante, menos o momento da pregação da palavra. Eu tenho percebido, algumas igrejas, os jovens estão porque estão. Quando chega na hora da pregação da palavra, eles dão um jeito, vão lá fora. Porque a palavra de Deus, desculpem, eu não devia ter dito os jovens, porque não são só os jovens que fazem isso. Marmanjo faz. Por quê? Porque tem coisas mais interessantes. Substitui-se a palavra de Deus por tantas coisas. O espírito de Jezabel está em atuação. E se você tem o Espírito Santo, mas se a palavra não entrar, não vai haver explosão de vida. Então, se você não está tendo essa explosão, precisa botar palavra para dentro. Precisa botar a palavra para dentro. Eu digo para vocês que não é uma coisa fácil. Quantas vezes eu acordo de madrugada e eu tenho que andar lendo a palavra em voz alta para não dormir. Eu tenho que andar, porque se eu ficar sentado eu durmo. Eu tenho que andar, eu tenho que ler em voz alta para eu ouvir. Uma vez eu estava conversando com o reverendo John Stott, e ele estava me falando sobre isso. Quantas vezes nós, pregadores, somos atingidos e ameaçados por essa situação? E agora? Vamos investir palavra mais espírito para ter explosão de vida. Agora que nós já chegamos lá, Jesus, então vamos voltar para Nicodemos. Jesus está falando para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, ele diz aqui, versículo 8, o vento sopra onde quer. Vento tem vontade para querer? O vento quer aqui, o vento, ele está falando do vento espírito. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ninguém vê o novo nascimento. O novo nascimento acontece pela fé na palavra de Deus. Eu sei que eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, e Jesus Cristo me faz filho de Deus, e Ele me dá o Espírito e me faz filho de Deus. Agora eu preciso ir trazendo palavra, para que esse Espírito possa ir enchendo. Acenda uma fogueira e deixe lá. Não bote carvão não, que você vai ver se ele não apaga. Não
apagueis o espírito. Agora vamos a um ponto. Quando Deus falou com Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 19, ele diz assim, no versículo 5, Deus diz assim para Moisés, Moisés, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Vou repetir. Deus diz para Israel, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então vós sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Mas Deus disse sim. Israel, por acaso, guardou a aliança? Não. Israel quebrou a aliança e não foi uma vez só. Foram levados cativos para outras nações e nessa confusão até hoje. Mas por isso Deus desistiu de ter aqui na terra uma nação santa, um povo de propriedade peculiar dele. Não. Deus vai seguir. Deus vai fazer. Porque Deus não se arrepende do que faz, que ele não é homem. Deus não fica frustrado. O que é que Deus vai fazer? Ele vai levantar na terra um povo que vai sim ser sua propriedade peculiar, que vai ser reino de sacerdotes e vai ser nação santa. Vai fazer. Ele vai derramar a sua graça. E aquilo que ele disse que iria fazer, ele vai fazer. Este povo vai surgir na terra a partir do momento que o Espírito Santo vem. Esse povo se chama a igreja. Pedro, na sua primeira carta, ele diz no capítulo 2, no versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhais alcançado a misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Vamos ver o que vai acontecer a partir do dia de Pentecostes. O Espírito Santo vem para habitar nos corações dos filhos de Deus. A partir daquele momento, o Espírito Santo está disponível para aqueles que confessam Jesus, que se arrependem dos seus pecados. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Ele não habita nas cadeiras.
Ele habita, ele também não é visitante. Olhe o que Jesus Cristo diz, lá em João 14, no versículo 17, Jesus é muito específico. Ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece nem o vê, mas vós os conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. O que Jesus estava dizendo? Hoje, ele habita convosco porque ele está em mim e eu estou convosco. Mas amanhã, ele habitará em vocês. Então aqui Jesus está dizendo que o Espírito Santo vem para habitar na propriedade. O Espírito Santo vem. Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia diz em 1 de João 1, no versículo 5, Deus é luz. Nele não há treva alguma. Luz. O Espírito Santo é luz. Você acha que quando o Espírito Santo vem habitar no seu coração, ele vira trevas? Nunca. Ele fica apagado? Nunca. Ele vem. Ele vem. E o que é que vai acontecer com você? Você estava lá, no dia de Pentecostes. Daqui a pouco o Espírito Santo entra em 120 pessoas. Aquelas pessoas saem. Eu tenho impressão que anjos e demônios, naquela manhã daquele domingo de Pentecostes, saíram horrorizados com o que eles viram. Porque eles viram seres humanos pegando fogo por dentro, porque o Espírito Santo tinha entrado. Isso nunca tinha acontecido na terra. Nunca. Anjos não imaginaram. Demônios também não, porque isso se chama o mistério chamado igreja, que Deus tinha escondido de principados e potestades. Começa uma raça esquisita aqui na terra. Essa é a raça eleita. Existe raça negra, raça branca, amarela, vermelha. Mas Deus traz uma raça esquisita, diferente. Um povo que tem fogo lá dentro e é povo humano. Esta é a realidade da igreja. Acendeu um fogo. Eu me lembro, não sei se vocês cantam aqui um corinho, eu só sei ele em inglês que diz: põe óleo em mim, me mantém queimando. Não sei, tudo bem. Se você agora recebe o Espírito, você confessou Jesus, o Espírito vem, você deixa lá. Você não alimenta a chama. Não apagueis o Espírito. Você não alimenta aquela chama. O combustível para o Espírito é a palavra. O Espírito cobria o caos. Sem palavra, nada aconteceu. Esse Espírito vem para nós, mas não é para ele ficar quietinho lá, não. Você acha mesmo que você é um aprisionamento? Não. Ele vai fazer uma obra em você. E a obra é de evolução, de crescimento. Ele vai transfigurar você. Mas para que ele transfigure você, é necessário
que você dê para ele o mínimo. O que é? 10 minutos de palavra por dia, pelo menos. Paulo, ele diz, 1 Coríntios 3,18, ele fala ali em 1 Coríntios, aquela situação quando Moisés subiu o monte para estar com Deus. Moisés ficou muito tempo exposto diante da glória de Deus. E quando ele desceu, o rosto dele brilhava da glória de Deus. O povo ficou maravilhado. Só que Moisés, à medida que o tempo, os dias iam passando, o brilho foi apagando. Então Moisés cobriu o rosto com um véu. Paulo diz, lá em 1 Coríntios 3,18, que conosco é diferente. Esse Deus, que estava do lado de fora de Moisés, ele muda de residência para dentro de nós. E quando ele muda de residência aqui para dentro, ele não deixou sua glória lá do lado de fora. Ele continua sendo Deus. E daqui de dentro ele quer expressar a sua glória. E como que vai acontecer isso? Você abre a Bíblia e você está diante do livro, mas o Espírito está dentro de você. O Espírito que está dentro de você incide sobre a palavra retorna para o Espírito, e o Espírito para a palavra, e a palavra para o Espírito. Quem está no meio é você. Então é você que vai sofrendo o impacto do Espírito com a palavra, da palavra com o Espírito. E nessa operação você vai sendo transfigurado. 1 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra. É como um espelho, diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados, num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro degrau de glória. E isto vem do Senhor, que é o Espírito que está dentro de mim. Ele vai fazer o trabalho de me transfigurar de um pecador em um filho de Deus, mediante a palavra que eu vou trazendo. E se eu não trago a palavra, como que isso vai acontecer? O método de Deus é esse, não muda. Nós precisamos abrir o nosso coração e saber que as coisas com Deus são sérias. Deus não estava brincando com ninguém quando permitiu que o seu filho fosse pendurado na cruz. Se você sente no coração esse desejo, você aceita esse chamado, você confessa Jesus como o Senhor único, você tem que saber que você deu um passo sério para a eternidade. Você não pode brincar com isso. Nunca se viu que uma criança nasce e você deixa a criança sem comida. Se você nasce no Espírito, você precisa de alimento, senão você não cresce, fica deformado, fraco e acaba morrendo. Esse é o grande problema. Agora eu estou salvo, acabou. Estou salvo, começou.
É só isso. Nós precisamos levar a sério. Quando Paulo aqui nos adverte, você vai ver. Efésios, ele diz assim, no versículo 14 de Efésios 5, Paulo começa dizendo: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isto é muito sério. Quando nós olhamos hoje, a primeira coisa que Pedro nos diz: vós, porém, sois raça eleita. Raça eleita por quê? Porque é uma raça que não existe outra parecida. Porque o que vai diferenciar a igreja de Jesus é a chama que queima. Olhe, lembra que Jesus diz: vós sois a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo. Isso é a igreja. Isso é tipificado no casamento hebraico. Quando o rapaz vinha para pagar o dote da moça, para ele casar com ela, primeiro o rapaz vem, entra na casa, paga o dote da moça, ele compra a moça. Depois eles assinam o documento chamado Ketubá. Eles bebem uma taça de vinho. O rapaz volta para a casa do pai dele. E a moça fica na casa dos pais dela. Ela já está comprada. Ela é propriedade dele. Mas enquanto ele vai, que o pai dele vai dar agora terra para ele preparar o rupá, a casa onde ele vai morar com sua família, a moça fica na casa dos pais, se preparando, conscientemente. Agora eu sou propriedade de um rapaz que me comprou. Ela sai da onde está, pega uma candeia, enche de óleo e ela põe na janela da frente da casa. E é obrigação dela manter aquela candeia acesa. Todas as pessoas que passam na rua e veem a candeia acesa, eles fazem passos de dança, batem palma, uma forma de honrar, porque sabem que naquela casa tem uma virgem que foi comprada e que será levada. No dia que o rapaz vem buscá-la, ele vai chegar a hora que ele quiser. Ele não tem que avisar, porque ele já comprou, ele já pagou, o produto é dele. Então ele chama da rua. A moça vem, ela passa na candeia, apaga a candeia,
vai ficar tudo escuro. Quem passar lá vai saber, a noiva foi levada. Quando Jesus fala disso para nós, ele diz: vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, no dia do arrebatamento, a luz foi embora. Aqui vai ficar tudo no escuro. Porque ele diz: ninguém acende uma candeia para botar escondida no alqueire. Pelo contrário, se você acende uma candeia, você bota num lugar onde ela possa iluminar tudo. Então, se ninguém faz isso, ele diz: por que eu faria? Pois então, que brilhe a tua luz, e que todos os homens, vendo o teu testemunho, possam glorificar ao Pai que está no céu. Nós precisamos saber que se nós estamos vivendo vidinha espiritual, desculpa a expressão, mas michuruca, não é porque Deus já não nos deu. Deus já nos deu. Deus nos deu o seu Filho. Deus nos deu o seu Espírito. Deus nos deu o seu reino. Jesus diz: não temais, pequenino rebanho. A vosso Pai aprouve dar-vos o seu reino. Quando Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, significa uma raça que nunca existiu antes e que nem existirá depois. É uma raça única. É uma raça de homens e mulheres, humanos sim, pecadores sim, mas que dentro eles têm a chama que os diferencia. A Bíblia diz assim, Paulo fala em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vocês entenderam o que é que Paulo está dizendo? A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que significa? Que as forças espirituais do mal, elas interceptam nas regiões celestiais. Mas as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Olhe o que diz Efésios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aonde estão nossas bênçãos, estão os nossos inimigos. Você entendeu? Nós precisamos abrir os nossos olhos. Cristianismo não é coisa para se brincar. Às vezes você está passando dificuldades sérias, porque você não se apossa daquilo que é certo. Você não vai buscar o que é seu. Você tem direitos conquistados por Jesus. É como se seu avô tivesse deixado na poupança milhões e milhões e você não tivesse tomado conhecimento. Você estava aí passando dificuldade, com direito a uma soma incalculável de dinheiro. Muitas vezes nós estamos levando vidinhas tão pequenas, porque não nos apossamos
do que Deus tem para nós. Mas Deus, Ele não supre as nossas vaidades. Essas são as nossas necessidades. E as nossas necessidades são necessidades para o nosso crescimento espiritual. Somos raça eleita. Somos um povo diferente na terra, distinto de todos. E vou dizer para você, quanto mais nós vemos Pedro diz isso, ele também diz, vós sois sacerdócio real. O que é um sacerdócio? Se não um grupo de sacerdotes que ministra diante de Deus. Você precisa saber. Único povo na terra que pode abrir a boca e olhar para o trono de Deus e dizer, Pai, somos nós. Porque através de Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. Então, primeiro trabalho do Espírito Santo na nossa vida é convencer os nossos corações de que nós somos filhos de Deus. Isto está escrito em Romanos, que todos nós sabemos. Mas, quantas vezes eu chego nas igrejas e eu ouço as pessoas dizendo, Deus me dá uma tristeza. Porque Jesus Cristo disse, quando orardes, dizei Pai. Deus é Deus para todos, mas Pai é só para nós. E quando o Espírito Santo vem no meu coração, ele me convence de que Deus é meu Pai. E eu não me sinto mal de chamar Deus de Pai. Pai querido. É o primeiro trabalho do Espírito Santo, é dar noção para nós dessa nossa filiação em Cristo. Por que será que nós temos esquecido desses princípios básicos? Meus irmãos, nós só estamos tratando aqui do básico. O que está escrito. Nós temos que lembrar isso tudo. Como você vai manter essa chama acesa? Se você não coloca o combustível, bota o carro na rua e nunca mais bota gasolina. Eu quero ver ele dar combustão para a partida. Não dá. Se nós não trazemos a palavra, não adianta. Olhe bem. Vamos ver uma coisa. O que foi que aconteceu na casa de Cornélio? Atos, capítulo 10. Vamos ver um pouquinho o que foi que aconteceu ali. Porque está escrito. A Bíblia diz que havia em Cesareia um homem de nome Cornélio. E este homem vale a pena aqui. Ele era centurião da corte chamada italiana. Centurião quer dizer, ele dirigiu um grupo de 100. Olha como que esse homem é descrito aqui na Bíblia. Piedoso, temente a Deus com toda a sua família, que dava muita esmola aos pobres e de contínuo orava a Deus. Muito crente não é assim. Piedoso, temente a Deus com toda a sua família, que dava muitas esmolas aos pobres e de contínuo orava a Deus. Mas ele orava. E como é isso? Deus ouve toda oração.
Porque Deus não é surdo. E Deus está em todo lugar. Quem vai impedir Deus de ouvir? Só que a sua oração, a nossa oração, que se chama oração dos santos, ela entra direto para o trono de Deus para perfumar o trono do nosso Pai. Está escrito isso em Apocalipse 8. Mas a oração dos outros, que não são filhos, elas ficam assim, ó. Elas não entram, porque Deus determinou. Desde o momento em que Ele mandou o Filho, para chegar ao Pai, tem que vir pelo Filho. Então pronto, então não tem entrada. Mas este Cornélio, ele é interessante, porque a Bíblia diz que ele orava de contínuo. Quando foi um dia, ele estava observando, na hora nona, quer dizer 3 horas da tarde, aqui está escrito. Este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos possuídos de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Memória. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, que ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, cuja residência fica à beira-mar. Deus, o anjo deu o endereço onde Pedro estava, só faltou dar o CEP. Cornélio chamou as ordenanças dele, mandou. Eram 2 dias de Cesareia para Jope. Jope hoje tem o nome de Jaffa. Chegaram lá, aconteceram muitas coisas. 2 dias para ir, 2 para voltar. Enquanto as ordenanças dele foram, Cornélio disse: isso é uma coisa inédita. O anjo falou comigo, mandou chamar esse homem. Olha, Cornélio não era adorador do Deus de Abraão, não seguia a lei de Moisés, ele não era judeu, ele não era discípulo de Jesus, mas era um homem religioso. Aí Cornélio, coitado, ficou numa expectativa fora do comum, marcou com os amigos, com a família toda, para dali a 4 dias. Porque eram 2 dias para ir, 2 dias para voltar. 4 dias. Pedro chegou. Olhe bem. A Bíblia diz: aconteceu que indo Pedro a entrar, quando ele chegou na casa de Cornélio, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Está vendo esse homem, coitado? Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido. Tudo bem. Então, agora eu vou pular essa parte aqui. Então, Pedro, no versículo 29, vai dizer: por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias, né? 2 para ele. Por volta desta hora estava eu observando. Aí ele vai dizer a visão que ele teve do anjo. Ele diz no final: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus
prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Todo mundo esperando. Não sabiam o que Pedro foi fazer lá. Mas Cornélio disse, deve ser coisa muito boa, porque foi um anjo que mandou chamar esse homem. Você viu que ele já adorou Pedro. E sabia que era uma coisa de Deus. A Bíblia diz que Pedro, lógico que foi falar de Jesus. No versículo 44, está escrito assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Vocês entenderam esse fenômeno? O Espírito Santo veio sobre todos os que ouviram a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, é necessário que se ouça a palavra de Deus, que se leia a palavra de Deus, que se busque a palavra de Deus, para que o Espírito venha cobrir. Porque aquele povo ainda não tinha a palavra. Mas na hora que a palavra veio, o Espírito vem sobre ela. Um dia, você ouviu a palavra da verdade. Deus rasgou o seu coração. Lhe deu a fé necessária para você se render a Jesus Cristo. Você se rendeu. O Espírito Santo vem. Cadê a palavra para continuar? Cadê a palavra? Por isso, muitas vezes, você se sente tão fraco espiritualmente. Por quê? Porque o Espírito que está dentro de você precisa do combustível da palavra. E você não está dando. Quanto tempo, meu irmão, você tem levado sem ler a Bíblia? Quantos dias você passa sem ler a sua Bíblia? O que você quer que aconteça? Quantas coisas nós podíamos evitar se nós levássemos em consideração isso? Não apagueis o Espírito. O que significa que você pode sim, se você quiser. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.